AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Estamos cada dia mais conectados. Então, que tal usar as redes sociais para que mais pessoas conheçam o amor de Deus? Sabia que a publicação de um texto bíblico ou o trecho de uma mensagem pode salvar uma vida? Pode alegrar almas abatidas, encher corações de fé e aproximar mais pessoas de Deus? Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o pastor Renato Maximiano da Silva. Estamos na responsabilidade, na direção musical do Corademp. Corademp é o mais novo departamento criado por iniciativa do nosso presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, que significa Coral e Orquestra das Assembleias de Deus, Ministério de Perus. E aqui temos ao nosso lado nosso irmão. Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Lucas Gabriel, sou diácono, sirvo a Deus na Regional de Itapevi e pela misericórdia sou maestro ali também da nossa orquestra. Irmãos, eu quero convidar a todos para, neste momento, participar conosco. Esse programa que está iniciando agora, nesse momento, que é Minha Igreja, que saudade,
Talvez você esteja aí na sua casa perguntando o que é que vai acontecer. Nós temos muitas novidades para você nessa programação. Então, acompanhe aí, junte a sua família e esteja ligado aqui conosco. E para tanto, eu peço a todos que fechem os olhos e vamos fazer uma oração ao nosso bom Deus. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Jesus, por este momento, estarmos aqui na Tua casa, Senhor, apresentando, Senhor, este programa, Pai amado. Venha abençoar os ouvintes, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, Deus de Israel. Coloca a Tua mão sobre a vida, sobre o lar de cada um, Pai amado. Recebe aqui, Senhor, a nossa adoração, Pai amado. Lembraremos aqui de momentos especiais, Senhor, da Tua obra. Seja conosco, nós Te louvamos e desde já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queremos estar lendo um salmo, o inário dos Hebreus, o último Salmos, de número 150, que diz assim: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. E o versículo 6, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. O salmista exorta aqui toda a criatura para louvar ao nosso bom Deus. Você que tem o privilégio de tocar um instrumento, não cesse de tocar. Você que fala, não, mas eu não tenho um instrumento, você se engana, porque Deus já colocou em você o primeiro instrumento. Mas qual foi o instrumento? Será que é o trompete? Será que é o trombone? Não. Ele já criou em cada homem, em cada mulher, com um instrumento. Ou seja, é a sua voz. Então, com a sua voz, com os seus pulmões, com o ar que você respira, então você está convidado a louvar a Deus. Louve a Deus na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Hoje nós temos aqui alguns convidados e eu vou passar para o diácono Lucas Gabriel fazer esta apresentação. Estamos aqui com alguns convidados, nosso pastor... Um momento. Desculpa interromper, irmão Lucas. Amém. Eu me sinto aqui muito à vontade nessa tarde, como se nós estivéssemos aqui num culto. E na realidade nós estamos cultuando, nós estaremos adorando a Deus daqui a pouco com alguns louvores. Mas teve, na minha época, eu era bem mais jovem, um programa que eles mostravam o som, né? Eles falavam, que som é este? Não sei se você já viu, um programa educativo. Os irmãos da igreja, as famílias, eles são bem treinados, porque nas nossas igrejas temos lá corais, temos instrumentos de sopros, instrumentos de corda, instrumentos de percussão, instrumentos dedilhados, friccionados. Mas eu quero ver como que está aí o timbre, né? O timbre, que é uma dos atributos que tem no som, o timbre. Que som é este? Eu creio que você já deve ter aí descoberto qual é esse som. Então, irmão Lucas, agora fale o nome de quem tocou. Nós temos o nosso convidado especial, Pastor Israel. Pastor Israel Januário da Fonseca. É um prazer recebê-lo aqui nessa tarde.
o acompanha também com o mesmo instrumento, que é a guitarra, o seu filho, né, que foi o seu discípulo, irmão Rogério. Também dê uma palhinha aí, irmão Rogério. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Agora ficou fácil, eu ia perguntar, né, para descobrir o terceiro instrumento, viram, né? Mas eu acredito que a Câmara já deve ter entregue. Irmão Lucas, pode... Nosso irmão Diácono William, trompetista. Irmão William, também deu uma palhinha aí. Isso. Glória a Deus. Amém, desperta Brasil, né? Irmãos, glória a Deus. Também gostaria de pedir para que todos que estejam aí nos assistindo, venham interagir conosco, mande as suas mensagens, os seus comentários, nós estaremos aqui lendo. Por gentileza, mencione o seu nome, algum hino antigo, um louvor que você queira que nós venhamos a executar. Por favor, entre em contato, mande o seu comentário. Nesse momento teremos um pequeno intervalo, mas fique conosco. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. A medicina não vai ter explicação, mas é Deus os aviso, porque vos amo e vós sois meus filhos. Desça na oração, desça, porque o choro vai ser grande, velório atrás de velório, o choro vai ser grande, e eu aviso antes, eu tenho profeta na terra, a terra é minha. Itália viveu hoje o dia mais trágico desde o início da epidemia de Covid-19 no país. Foram quase 500 mortes, mais de 4.000 casos registrados. Os casos confirmados no país vêm dobrando a cada 24 horas. Praticamente a mesma curva observada no início da pandemia na Itália. Igreja de joelhos, nação em pé. Uma campanha permanente de oração pelo Brasil. Faça parte deste propósito. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e
tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Pastor, olha lá. Maravilha, glória a Deus. Este é um hino maravilhoso, né? Eu avisto uma terra feliz, do nosso hinário. Falar de música é muito prazeroso. O programa Minha Igreja, que saudade. Eu quero retornar no ano de 1970, quando com 6, 7 anos, né, a minha infância, minha mãe tocava o pistão. Hoje nós chamamos de trompete, mas na época era chamado de pistão. Minha mãe tocava o pistão na banda da igreja. E eu ficava assim fascinado pelo som do pistão, porque é um som bem forte, né, um som penetrante, um som agudo. E por ser um instrumento que sobressaía sobre os demais, então eu logo me apaixonei por esse instrumento. Falei, eu vou tocar pistão. E aos 7 anos comecei o ensino musical, professor Orlando, né, os ensinos ainda muito básicos. Eu lembro que ele me apresentou um método. Eu acho que muitos dos que estão nos vendo e ouvindo nessa tarde vão lembrar. O método chama-se Pascoal Bona, o conhecido Bona, né? Esse método foi o terror para muitos alunos, principalmente quando chegava na lição de número 8, não sei se você lembra, a lição número 8, quando iniciavam as colcheias. Enquanto estava a semibreve, as mínimas, semínima, tudo bem, mas quando chegou as colcheias, muitos falavam assim, professor, eu não tenho dom para a música, eu não tenho chamada para a música, mas na realidade precisava perseverança, precisava dedicação, e eu sobrevivi, graças a Deus sobrevivi, né? Iniciei com trompete, mas enfim, eu não conseguia tocar as notas agudas do trompete, ia até o sol da pauta musical, da pentagrama, da clave de sol, né, acima da 5ª linha, e era muito exprimido, muito difícil. E com o passar dos tempos, dos anos, já agora adulto, eu ingressei na carreira militar e fui, né, tentar uma vaga após ter trabalhado no trânsito, na área do policiamento, ali na região de Campinas. Aí fui trabalhar lá na banda de música. Mas interessante, permita-me rapidamente essa história, porque eu acredito que tem muitos jovens, muitos adolescentes, que a partir daí vão se dedicar mais à área da música, na sua igreja, para louvar a Deus, e até mesmo seguir uma carreira profissional. Então fica aí como exemplo. E quando eu estava ainda terminando a escola de soldado, queria muito tocar, né, na banda
na banda ali da cidade de Campinas, e o maestro me convidou, falou, vamos fazer um teste, venha cá, vamos fazer um teste. Me deu um trompete, e eu lembro como se fosse hoje. Ele falou, toque aí uma música. E eu toquei essa música. Vou até pedir aqui o apoio dos músicos. Por gentileza, dá um Ré maior. Ré maior. E essa foi a música que eu toquei. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que vou? E aí o que aconteceu? Eu fui tocando essa melodia, fui tocando, e começou a chegar um, encostar, foi chegando outro, e fizeram uma roda à minha volta. Aí quando terminou, houve um silêncio na sala, e aí o maestro perguntou, você é crente? Eu falei, graças a Deus. Aí eu virei para outro, ele estava olhando, falou, eu também sou. Aí o outro também falou, eu também sou, a paz do Senhor, meu irmão. Paz de Deus, meu irmão, amém, amém, amém. Né? Graça e paz, eu amém, amém. Então eu falei, que lugar maravilhoso que aqui estou. E eu fui aprovado e comecei ali, então, participar daquela banda. Porém, a dificuldade com os agudos me perseguia. A embocadura, né? Oh, meu Deus. Não desista, meu irmão. Faça como eu. Tive a oportunidade de ir para outro instrumento. Então foi me oferecido um naipe de saxofone. Eu adquiri um sax e, para minha surpresa, o meu desenvolvimento foi maior do que no trompete. E aí, futuramente, por necessitar do naipe de clarinetas, eu fui para a clarineta. E, enfim, achei o meu instrumento, era clarineta, não era trompete. E durante toda a minha carreira, então, me dediquei à clarineta, que eu considero o instrumento mais bonito da orquestra. Há controvérsias, né? Fazer o quê? Mas eu entendo que a clarineta é o som mais bonito que tem dentro da orquestra. O senhor concorda, irmão Lucas? Mais ou menos. Estou falando que há controvérsias. Mas, na igreja, eu iniciei também na banda. E eu lembro que saudade que nos dá os desfiles, quando a igreja tinha o aniversário, o dia do aniversário, então várias bandas do ministério, né, se perfilavam na rua e a gente saía pelas ruas, pelos bairros, fazíamos um culto ar livre na praça e era uma festa. E eu louvo a Deus porque aqui na nossa igreja, na catedral, aqui em Perus, ainda mantém essa mesma cultura. Todo dia 7 de setembro, o dia da pátria, nós formamos aqui uma grande banda e saímos aqui pelas ruas do bairro. E eu quero convidar você, músico, que toca instrumento de sopro, venha participar conosco. Se você nunca participou, venha, é um grande privilégio, é uma alegria, é uma grande experiência para a sua vida. Então, a questão dos desfiles das bandas, muitas igrejas, né, não tem mais, porque houve uma transformação de banda para orquestra. Mas eu quero, nesse ato, né, falar um pouco aqui desse instrumento, desse nosso convidado. E para tanto, eu quero convidar aqui para, juntos, falarmos um pouco sobre esse instrumento, que já foi alvo de muita crítica, mas ele sobreviveu, que é a guitarra. E para tanto, convidar aqui pastor
Israel Januário da Fonseca. Por gentileza, meu prezado, venha participar conosco. Pastor Israel Januário, é um privilégio ter aqui, e eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O que levou o senhor, né, eu creio que não é de agora, já tem algum tempo que o senhor toca a guitarra, o que levou o senhor a procurar esse instrumento? Na realidade, eu comecei com o violão, não é? Quando eu me converti ao Senhor Jesus, eu comecei com o violão, que quem primeiro me ensinou foi o pastor Gessé, hoje pastor, né? Naquele tempo ele era cooperador da igreja, eu era um novo convertido, e comecei com o violão. Depois, eu comecei, então, a treinar a guitarra, porque até então não existia guitarra na igreja. Era um instrumento que não era muito bem visto, era a época da Jovem Guarda, aquilo era coisa do mundo, então... eu me lembro, havia uma certa discriminação na época, não só pela guitarra, como que bateria também, bateria, né? Também, esses instrumentos, pandeiro, essas coisas, não existia na igreja, não. Era mais harmônica, violão, né? E então, depois de muitos anos, começou a aparecer a guitarra na igreja, e o que mais me incentivou a aprender a tocar a guitarra foi em uma noite, em Vila do Remédio, isso faz mais ou menos uns 35 anos. Já tem um tempo, hein? Eu ouvi um conjunto, chamava-se Rosa de Saron, lá para o lado de Santo André, Mauá, naquela região, e que veio em Vila do Remédio, quando o pastor Filiberto era pastor. Saudoso lá em pastor Vila Filiberto. do Remédio, saudoso pastor Filiberto, que foi o meu primeiro pastor. E naquela ocasião, naquela noite, tinha todos instrumentos, eles tinham trompete, tinha órgão, tinha guitarra havaiana, guitarra solo, base, tinha um conjunto completo. E quando eles tocaram naquela noite, mais ou menos tocaram uns 10, 12 hinos da harpa. Que maravilha! Aquilo foi um incentivo muito grande para que eu pudesse começar a aprender a tocar a guitarra. Então, aquela questão, pastor Renato, da influência, né? Eu aproveito para dizer às pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo que o músico às vezes ele pensa que não está sendo útil na igreja, que ele faz somente tocar, cumprir aquela obrigação, enfim, mas ele, sobretudo, ele está sendo uma influência para outras pessoas. Com certeza. Quer dizer, os irmãos que tocaram aquela noite com a especialidade do solista, que era o irmão Léo, coincidentemente tem o mesmo meu nome, hoje muito meu amigo, está na cidade de Americana. Aliás, tinha uma formação, né? Acho que é guitarra solo, guitarra base, né? Tinha. E contrabaixo, o órgão, né? Na época não chamava teclado, era um órgão mesmo. Era um órgão mesmo, hoje chama teclado, mas naquele tempo era o órgão. A nomenclatura era órgão mesmo. Então, eu me empolguei, gostei de todos os instrumentos, mas a guitarra solo me tocou profundamente. E o que é que eu fiz? Eu comprava os discos, inclusive de gravação desse conjunto, e começava a ouvir, naquele tempo era chamada vitrola, né? A vitrola. E eu ia tentando, comprei uma guitarra e comecei a tentar copiar do disco. E normalmente eu pensava que estava copiando certo, estava copiando parecido, nunca era igual, né? Até que a gente conseguiu que Deus colocasse pessoas no nosso caminho, como foi o irmão Betinho, grande guitarrista na época, quando ele não era crente, na época da Jovem Guarda, foi considerado o rei da guitarra, viajava com esses cantores famosos para os Estados Unidos, enfim, até o dia que Jesus chamou ele para a sua obra. De modo que ele se tornou também o meu professor, me ensinou um pouco, que está me servindo até hoje. Eu não sei música, não é? Nunca tentei estudar, mas nunca consegui. Então, eu toco mesmo pelo ouvido. Na prática mesmo. Na prática mesmo, pelo ouvido. Esse pouquinho que a gente louva Jesus é nos ouvidos mesmo. Amém. Não é? E daí venho tocando até hoje. Nós tivemos conjunto na igreja, viajamos bastante. Olha, veja só o que é a música. Nós conseguimos chegar em algum lugar, por exemplo, interior de Campo Novo Paulista, de Ourinhos para lá, 40 quilômetros, numa igreja que ela não conseguia mais pregar o evangelho, porque um pastor que tinha passado por lá tinha provocado um grande escândalo. Então a igreja não evangelizava, não fazia nada por causa daquele escândalo. Quando nós chegamos com o nosso conjunto, que nós falamos com o pastor para a gente fazer um culto na praça, o pastor já disse: pastor, a igreja aqui
ela não sai para fora para pregar, porque aqui foi um escândalo muito grande, enfim, e depois tem que ligar esses aparelhos, vai ligar aonde? O irmão me permite ir conversar com o dono do bar para que ele libere a força para a gente ligar os aparelhos? Se o irmão quiser, a gente vai lá, tal. Fui lá, falei com o dono, disse, é um conjunto São Paulo, aqui está e tal. O homem acabou cedendo à força. Que maravilha. Não é? E nós, naquela tarde, nos instalamos ali na praça, tocamos, conjunto entoou alguns hinos, e Deus abençoou grandemente, teve ali a pregação da palavra de Deus, e daquele dia em diante, 6 pessoas à noite aceitaram a Jesus como Salvador na igreja, e depois de 6 meses o pastor veio lá na nossa igreja no Jardim Rochidale agradecer a ida do conjunto lá, porque se quebrou um tabu naquela igreja, se abriu a porta para novamente o evangelho ser pregado ali. E os irmãos que tinham aceitado a Jesus já haviam se batizado. Graças a Deus por isso. A música, né, pastor, ela dentro das nossas igrejas, ela prepara as almas, prepara o coração para receber, né, a boa semente que é a palavra de Deus. Então, aquilo que o senhor falou mesmo, o papel do músico, ele é de fundamental importância na liturgia dos cultos, não é verdade? Exatamente. Por isso que tem que se levar em consideração o que a gente tem para fazer na igreja como músico, aquela responsabilidade que Deus tem nos dado, tem dado a cada músico. Irmãos têm mais tempo do que eu, né? Que na realidade eu toco porque os irmãos convidam assim para tocar, gostam da guitarra, mas o meu ministério mesmo é música. Aliás, quando eu fui consagrado evangelista, parei de tocar um pouco e passei esse cajado aí para o meu filho que está aqui atrás, o Rogério, né? Ele sentava na cadeira e os pés não alcançavam no chão. E ele começou a treinar, hoje é o meu mestre, né? Então, precisa fazer com dedicação, porque, continuo dizendo, nós somos uma influência. Amém. Pastor, eu sou jovem, né? Vejo os irmãos falar, os pastores falarem de tempos atrás, isso nos orgulha bastante, né? E acredito que tem bastante jovens nos assistindo, músicos. Qual a mensagem que o senhor deixaria a esses jovens? Né? Porque a música ela teve a sua evolução, né? Até nas nossas igrejas mesmo. A harpa cristã, ela se alterou, os arranjos, né? As dificuldades aparecem. Qual que é a mensagem que o senhor deixaria para os jovens, músicos da nossa igreja? Em primeiro lugar, eu devo dizer o seguinte, que os nossos jovens devem tomar cuidado para não se deixar ser influenciado pelas músicas mundanas, não é? A gente vê muitas igrejas aí trazendo o mundo para dentro da igreja. E o mundo não tem que entrar na igreja, é a igreja que tem que entrar no mundo. É verdade. Ela tem que influenciar o mundo e não o mundo influenciar ela, muito menos os nossos jovens. Então, procurar receber as orientações dos seus líderes, dos seus regentes, enfim, para admitir a música sacra, não é? A música sacra. A igreja vai sempre se sentir bem com música sacra. Essas músicas que a gente não sabe o que é realmente, e no fundo a gente sabe, né? Música que não tem mensagem, não tem melodia, é aquela coisa mundana. E a igreja está no mundo para pregar o evangelho, não é para fazer o que o mundo faz, né? Essa aqui é a verdade. Eu devo lhe dizer uma coisa, falando dessa questão do jovem, que eu me lembrei agora. Eu fui convidado numa certa ocasião para pregar numa igreja, mais precisamente no Jardim Recanto, era de outro ministério da Assembleia de Deus. Inclusive, naquela ocasião, o pastor Joiville era o pastor lá, quando ele ainda não era do nosso ministério. Depois, ele veio para o nosso meio, graças a Deus. Então, vejam bem, naquela noite era um culto de adolescentes, muito jovens, e foi me pedido para tocar um hino, que naquela ocasião eu tocava, o pessoal cantava, eu tocava o hino do trenzinho, imitando o apito do trem na guitarra. Olha o que aconteceu. Tudo bem, a programação, preguei e fui embora. Depois de mais ou menos 15 anos, olha só, 15 anos, encontrei um irmão aqui no pátio da igreja, um obreiro, que disse, pastor, deixa eu contar um testemunho para o senhor. Eu não era desse ministério, agora sou. Já estou aqui há pouco tempo. Mas na noite em que o senhor foi lá na nossa igreja, naquele culto de jovens, que o senhor pregou, tocou lá o hino do trenzinho, enfim, o meu filho ficou impactado com aquele hino do trenzinho. E daquele dia em diante,
ele, olha, insistiu para eu comprar uma guitarra para ele. Ou eu comprava a guitarra ou ele morria, porque ele queria aprender a tocar guitarra. Ele queria aprender a tocar guitarra. Então, eu comprei a guitarra para ele. E ele começou a aprender. Conclusão, esse menino se dedicou tanto, foi para os Estados Unidos, fez faculdade de música, e hoje, para a glória de Deus, nós estamos montando, vamos inaugurar agora, um conservatório na cidade do interior, por causa daquele dia, daquela noite e daquele hino. Que benção, né? Que Quer benção. dizer, um jovem que se deixou ser influenciado, bem influenciado. Então, respondendo à sua pergunta, irmão, concluindo, se o jovem se deixar ser influenciado pelas boas influências, pelas boas coisas, ele vai dar fruto e vai influenciar também as pessoas de forma boa também. Se ele enveredar por outro caminho, ele não vai influenciar de forma positiva, mas de forma negativa, e esse não é o propósito da igreja. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Temos uma pergunta, pastor. O irmão Hélio Lima, ele gostaria de ouvir o hino 18 da nossa harpa cristã, tocado pelos músicos aqui presentes. Pastor Hélio, né, AD Perus de Mirandópolis. Amém. Amém. Já estaremos, né, atendendo. É possível, pastor? O hino 18, Grata Nova? 18. É possível? É possível, sim. Glória a Deus. Então pode vivo. Ir lá, pastor, ao vivo. O programa é ao vivo, pode deixar aí o microfone. Hino 18 da harpa cristã, a pedido lá do pastor Hélio, Grata Nova. Nós estamos aqui nesse programa, iniciando, é o primeiro programa, Minha Igreja, que saudade. Você pode interagir conosco, mandando pergunta, pedindo um hino, mandando uma fotografia da parte musical, da banda, quando você começou, né, há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, né? Vamos louvar a Deus, né, pela história da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Grata Nova. Os irmãos já estão aí no jeito, já pode soltar. Grata Nova, Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado o homem dos caminhos do Senhor, nos conhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata Nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Glória a Deus. Está aí, pastor Hélio. Deus abençoe o senhor grandemente e toda a igreja aí em Mirandópolis. Tivemos aqui então o prazer, né, esse bate-papo com o pastor Israel Januário da Fonseca. Estaremos indo a um intervalo, mas permaneça conosco, interaja conosco, em nome de Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.
AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. A Associação Azarias é o braço social da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. E desde 2002 atua em projetos que têm abençoado milhares de pessoas, com atendimento em mais de 15 projetos sociais, como Centros de Educação Infantil, Centro da Criança e do Adolescente, Programa Viva Leite, Bom Prato de Perus e Natal Sem Fome. Você também pode fazer parte desse projeto. Doando a sua nota fiscal sem CPF e contribuindo através do nosso site www.associaçãoazarias.com.br. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom. E outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Eu acho que os hinos já foram todos programados. Maravilha, os guerreiros se preparam. Gostaria de informar a todos os irmãos que nós estamos nesse programa ao vivo e não tem nada aqui ensaiado, né? Os hinos nós pedimos agora no momento e os músicos, como têm essa habilidade, né? Assim como acontece durante os nossos cultos, que muitas vezes o pastor, ele abre a oportunidade para toda a irmandade, né? Fala, irmãos, escolha um hino, peça um hino aí do inário. Então não é nada aqui combinado, é tudo ao vivo mesmo. Deus abençoe aí os nossos músicos. Mas voltando agora ao assunto de bandas e corais também, né? O programa Minha Igreja, que saudade. Eu lembro muito bem, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a banda ela tinha uma formação. Então era o pistão, que hoje nós chamamos de trompete, tinha também o trombone, mas não era trombone de vara, e sim trombone de pisto, né? Através daquele mecanismo, então ia mudando a altura da nota, do som. E dentro dos trombones, então, tinha trombone de canto, não sei se você se lembra, e o trombone de harmonia. E tinha outro instrumento
né, parecido com o bombardino, que a gente falava que era o filho do bombardino, que era o saxgenes ou saxhorns mi bemol, vulgarmente, né, conhecido como Chiquinha. A Chiquinha, não sei se é alguma das irmãs, que também tinha esse detalhe, né? Quem tocava instrumento era só as mulheres. Como o pastor Januário falou aqui, que a guitarra ela é muito contemporânea, né? Porque havia uma certa discriminação de instrumentos. Por isso que logo na abertura eu fiz a leitura do Salmo 150, que conclui dizendo que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então, toda a gama enorme de instrumentos é para louvar a Deus, né? Pode ser com o cavaquinho, o cavaco, a guitarra, o violão, o trompete, trombone, né? A gaita, enfim, tudo deve ser para louvar a Deus. Nós consagramos os instrumentos na igreja, né, para o ministério do louvor. E após isso, então, louve a Deus com muita alegria. E tinha também, para deslocamento, para facilitar o som grave, aquele instrumento que chamava de sousafone, o baixo, ou a tuba, né, qual é o nome atualmente. Então o músico colocava ele no pescoço, aquela campânula, né, enorme em cima, né, que de longe já se via fazendo a marcação, né, o pedal, a voz grave. E também o baixo, isso. E também na percussão era separada. Um tocava o bumbo, outro tocava a caixinha, tarol, repique, e outro o prato, né, o prato suspenso. Então essa era a formação da banda de antigamente. Porém hoje nós colocamos na banda, adicionamos à banda outros instrumentos, tais como esse que vocês estão vendo aqui atrás, né? Aqui do lado do logotipo. Alguns chamam de rabecão, mas é conhecido como o contrabaixo. E da família, que vem da família das cordas, o violino é aquele menor, um pouquinho maior, tocado também no ombro, né, no pescoço. A viola, depois um pouco maior, já apoiado no chão, o violoncelo e até o contrabaixo, que é esse que está aí atrás. Então nós tivemos essa evolução, né? E os conjuntos eletrônicos, hoje, eles também participam da orquestra, juntamente no naipe lá, que nós falamos da cozinha, né, junto com a percussão. Então nós colocamos a guitarra, colocamos o teclado, né, a bateria, acordeon, né, ou sanfona para alguns, e fica muito rico, né? Temos na família das palhetas, instrumentos de sopro, clarineta mi bemol, que antigamente chamava de requinta, né? Clarineta si bemol, o clarinete baixo, que é o clarone, tem o clarone alto, o clarone baixo, né? Aí depois vem os saxofones, o sax soprano, o sax alto ou sax contralto, sax tenor, sax barítono, até o sax baixo também. Enfim, a orquestra ela foi enriquecida com uma gama enorme de instrumentos. Pastor, desculpa interromper o senhor, quero agradecer aqui os irmãos, tem muita interação, muitos irmãos pedindo louvores, hinos da harpa cristã. Gostaria de pedir aos irmãos também que nos encaminhem fotos, né, aqueles irmãos que tiverem da época das bandas, né, dos conjuntos, dos corais, alguns anos atrás, por favor, nos encaminhem e também perguntas aqui aos nossos entrevistados. Amém. Vamos ouvir então mais um louvor, né, pelos nossos irmãos do conjunto, por gentileza. Tem oportunidade.
AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bom, voltamos. Estamos aqui com alguns comentários. Iremos interagir com os irmãos. Nós temos a nossa irmã Cida Barbosa. Deus abençoe, irmã Cida, falando que está uma bênção as nossas programações. Irmã Edmilson Reis, glória, irmão William, grande bênção de Deus. Deus abençoe. Nossa irmã Elizabeth Nazaré Marinho, também falando do nosso irmão William, que bênção. Que Deus o abençoe hoje e sempre você e sua família. Solange Bicoleto, nossa irmã Solange Bicoleto, que Deus abençoe. Falando que o nosso pastor Israel se executa muito bem na guitarra. Nossa irmã Noeli Mendes, louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus, irmãos. Muita gente também falando que está parado, que deixou de tocar os seus instrumentos, que este programa, a palavra de Deus possa entrar no seu coração e que você possa voltar a executar os instrumentos na casa do Senhor. Nosso irmão Mateus Andrade, nossa irmã Marci Alves, parabéns, hinos lindos, que Deus abençoe, irmã Marci. Esses são alguns comentários. Nosso irmão Fábio Tuba, que diz que também está nos acompanhando, Deus abençoe nosso irmão Fábio. Isaías Luciano Ribeiro, a paz do Senhor, pastor Renato Maximiano, grande abraço. AD Perus em Campestre ligado, paz do Senhor a todos da Catedral. Lucas Melo, estamos ouvindo, Deus abençoe, irmão Lucas. Solange Bincoleto, pastor Israel faz a guitarra falar, glória a Deus, Deus abençoe. Deus abençoe, esses são alguns dos nossos comentários, pastor Renato. Amém. Queremos também facultar aqui a oportunidade
ao irmão William, que toca seu trompete. Irmão William, chegue para cá, vamos conversar um pouco a respeito desse instrumento. Antigamente chamava-se de pistão, né? Porque era um instrumento aí feito com pistos. Sim. Agora é trompete. O que levou o senhor, eu acho que há muito tempo atrás eu também escolhi, porque era um som, né, agudo, um som mais forte, um som penetrante. Então isso me atraiu. Conte um pouquinho como é que foi para o senhor, né, o estudo do trompete. Em primeiro lugar, Pai do Senhor, né, o nosso pastor Renato Maximiliano da Silva, nosso diácono Lucas, muito obrigado pelo convite. Então, eu realmente comecei a tocar trompete, no início foi uma frustração, né, porque na verdade eu gostaria de tocar saxofone, né, e aí aquela questão financeira, um saxofone até hoje é um instrumento muito caro para ser adquirido. Só um minutinho, irmão William, por gentileza, falar um pouquinho, que os irmãos não estão ouvindo de casa. Som? Maravilha. Então, na oportunidade, falaram assim, ó, você estudou o Bona, o senhor já citou sobre o Bona, né? Chegou aí na lição 56, está na hora de você pegar um instrumento. Ah, mas eu quero sax, a igreja não tem sax, é o trompete que você vai tocar. Aí eu fui para casa pensando, eu falei, eu nem conheci o trompete, na verdade, né? Assim, por esse nome, né? E aí, desde então, quando foi entregue para mim, né? Foi um pouquinho triste no início, mas depois criei aquela identidade maravilhosa. Hoje é o instrumento que mais expressa os meus sentimentos realmente, da minha alma e, sobretudo, de louvor e expressão, né, a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, desculpa interromper. O trompete, que é uma embocadura, né, apoiado nos lábios, né, tocar parado já não é tão simples. E como que é? Eu acredito que o senhor já teve a experiência de tocar esse instrumento em marcha, né, na via pública. Como que é esse treinamento? De início é um desafio, né? Realmente, mas aí depois nós vamos sentindo o poder de Deus, vamos nos alegrando, aí a gente esquece o cansaço, a questão do esforço físico, né? Que eu, né, tenho esse corpinho, né? Então vai transpirando um pouquinho, mas a gente esquece de tudo isso, né? Quando realmente o trabalho evangelístico é feito, as almas são alcançadas, sempre no final do esforço, Deus recompensa com salvação de alma, que é o principal, né? Vale a pena. Vale muito a pena. O que você diria, eu repito a pergunta do irmão Lucas, né, para esses adolescentes que ainda não opinaram, nós temos dentro da igreja um leque de oportunidades, né? Não só em conhecimentos musicais, mas no conhecimento teológico, no ensino da palavra de Deus, né? Áreas de segurança, áreas de secretaria, áreas administrativas, e na área musical, então, é um leque enorme, né? Onde, o meu caso, não me identifiquei com trompete, aí foi para o saxofone e depois para a clarineta. O que o senhor diria aos nossos adolescentes sobre essas oportunidades? Então, primeira coisa, né, a oportunidade, né, que vocês têm, se na sua igreja tem um trabalho de orquestra, coral, é uma oportunidade, na verdade, porque a música, ela não é só uma atividade de louvor e adoração a Deus, como também faz parte de vamos assim dizer, uma complexa atividade que trabalha a questão também do desenvolvimento do cérebro, né? A formação do caráter. Também do caráter e também da própria, vamos assim dizer, o desenvolvimento do cérebro, né? Existe uma relação lá entre os hemisférios do cérebro, né, que são chamadas de sinapses, que os neurolinguistas e neurocientistas, eles falam que é muito relevante do 0 aos 6 anos de idade uma criança aprender um instrumento musical. Olha aí que importante, irmãos. Preste atenção para esse detalhe. Vamos lá. Repete, por gentileza. Então, o conhecimento da música, a execução de um instrumento musical, ele vai ser um facilitador, ele faz exatamente os dois hemisférios do cérebro, né, terem, vamos assim dizer, um desenvolvimento além, né, do que de qualquer outra criança. Então, é muito importante, né, os neurocientistas falam da relevância, né,
de se aprender um instrumento, de estar inserido aí no mundo musical já nos primeiros anos de idade, né? Olha só. Por isso eu já aproveitando aqui, já tenho minhas 2 filhas estudando, porque eu quero que elas desenvolvam bem em todos os sentidos da vida, não só no louvor a Deus, como também na parte, vem a questão do caráter, vem na questão também de ser liderado, né? Porque a música é um trabalho cooperativo, né? Se reeducar, né? Exatamente. Enfim, porque quando a gente vê uma criança, um adolescente ali já interagindo, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo momento. Não é só sentar ali no seio da orquestra, da banda, do coral, né, do conjunto, e algo assim muito superficial, não. Ali, naquele momento, ele está atento. É o que o nosso irmão William está falando, que trabalha essa parte do cérebro. A coordenação motora. Veja só, eu tenho que ler a partitura, tenho que saber qual é a nota, qual é a altura dessa nota, se ela tem algum detalhe que altera para sustenido ou bemol, o músico está sabendo o que eu estou falando, que altera a sua altura, se ela é para tocar fraco ou se essa nota é para tocar forte, é tocar com expressão, é para tocar rápido ou é para tocar devagar. Eu tenho que conciliar esse som com o som do meu irmão que está do meu lado, para que eu não sobressaia a ele. Eu tenho que ouvir o outro instrumento que está se tocando, eu tenho que ver o gesto do maestro que está à frente, eu tenho que sentir o ritmo que está logo atrás. Veja só. São muitas habilidades envolvidas ao mesmo tempo, e isso faz com que uma criança se desenvolva de uma forma surpreendente, né? Então, tem esse fator, em primeiro lugar, né, que os pais invistam nos seus filhos, né? Em primeiro lugar, na questão da educação do seu filho, nesse sentido, e também, sobretudo, na questão de louvar a Deus, né? Que é o principal, porque o nome do Senhor é exaltado, Deus habita no meio dos louvores, né? E o louvor, ele cria a atmosfera tão necessária, né, para que Deus manifeste as suas obras em nossas vidas, né? Eu sempre, quando eu estou alegre, eu toco, e quando eu estou triste, também eu toco. Amém. Né? Glória a Deus. Importante, então, ressaltar, né, como o nosso irmão diácono William falou, praticamente quase todas as nossas regionais e até sedes setoriais existem polos de aula de música. Então procurem o seu maestro, o líder musical da sua igreja, né? Invista em seu filho, na sua filha, né? Alguns pensam que criança não estuda música, que é só adolescente. Não é dessa forma. Inclusive é uma das melhores fases, né, para que elas possam aprender. Interessante que nós estamos falando muito de instrumentos, de banda, de orquestra, mas incentive também a participação em corais, né? Nós vemos que muitas igrejas não têm mais corais. Corais que eu falo é a formação da voz feminina entre sopranos e contralto, e a voz masculina, tenores e baixo. Então, eu deixo aqui o desafio para toda a liderança das nossas igrejas, para incentivar toda a membresia. Procure uma pessoa que tenha conhecimento, uma pessoa hábil, né? E monte um coral na sua igreja. É maravilhoso o som do coral, aquela harmonização. Imagina, antes da palavra, antes da pregação, coloca o coral para cantar aquele hino sacro, aquele hino que é um bálsamo para a alma. Eu também agradeço a Deus, né? Minha mãe está aqui, meu pai. Eu tive também, meu primeiro contato com a música foi no coral, exatamente. Minha mãe, ela sofreu um pouquinho comigo, né? Porque ela falava assim, faz a primeira aí, eu quero aprender a fazer a segunda. Eu tinha 10 anos de idade, né? Uma vez nós fomos subir numa ladeira, ela cantando a primeira e eu cantando a segunda. Mas como isso desenvolveu, né? Sou grato pela vida da minha mãe, né? Deus abençoou, só tenho aprendido, né? Meu pai também é um tremendo de um baixo, né? Que louva a Deus também. E tenho minhas tias, tenho minha esposa também, que é filha de regente de coral, né? A gente se conheceu na igreja, tocando na igreja, né? Tivemos o privilégio de ter ainda o nosso casamento ministrado pelo nosso pastor Israel, né, Januário, lá na sede regional, na ocasião, lá em Itapevi.
e foi uma bênção, né? Então, nós temos muito a agradecer a Deus pelo coral, né? A gente canta muitos hinos em família, né? A gente se reúne, nós cantamos os hinos sempre em 4 vozes, né? E por que não dizer agora, o momento que nós estamos passando, né? Onde as famílias, elas estão ali, todas reunidas dentro do lar. Não fique na ociosidade, leia a palavra de Deus, traga a família para a oração e, por que não, começar a louvar, né? Dividir as vozes, canta um hino, abra a harpa cristã. Nós falamos pouco dela, mas creio que no próximo programa nós estaremos falando um pouco mais sobre a harpa cristã. Isso aqui é uma relíquia das Assembleias de Deus aqui no Brasil, o nosso inário, a harpa cristã. Então valorize o nosso inário. Aqui tem belos hinos inspirados, né, por Deus, que é um bálsamo para as nossas almas. Glória a Deus. Temos ali mais uma pergunta. Quero agradecer os nossos internautas, estão interagindo conosco. A irmã Solange Bincoleto. Minha mãe, missionária Marlene Bincoleto, aprendeu a tocar o órgão no conservatório e com o Bona. Muito bom. Eu também aprendi muito Bona. E é um método que a gente trabalhou muito tempo na igreja, né? Hoje nós temos inovações como o Pozzoli. Minhas filhas e minha esposa estão no conservatório, elas falam de outros métodos que estão trabalhando lá, mas eu falei para ela, meu amor, com todo respeito, você está aprendendo os seus outros métodos, mas eu estou pela graça e pela misericórdia com o velho Bona. Eu também, com muito orgulho, eu iniciei com o Bona e não me envergonho com isso, ao contrário, né? Passei o Bona na clave de sol e na clave de Fá também, passei o Bona inteirinho, né? Até hoje eu tenho memorizado várias lições. Eu fiz o Pozzoli uma vez, aí não existia outro método, a gente repetiu o Pozzoli de novo. Amém, amém. Foi um prazer aqui conversar com Maravilha, o prazer é nosso. Quero mandar um abraço aí pro pastor Edmilson Reis, né, que mandou um abraço aí para nós, nossa irmã diaconisa Rosângela e todos os irmãos da nossa igreja do Parque dos Camargos, do nosso setor lá do Parque Imperial Barueri. Amém, amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Queremos nesse momento aqui chamar mais um intervalo. Né? Temos mais uma pergunta, pastor. Pois não. Na verdade, é uma fala do nosso pastor André Bueno, todos ligados na TV AD Perus. Deus abençoe, pastor. Amém, amém. Um grande abraço, pastor. Giovana Silva Campos. Pastores, como posso saber se tenho o dom para tocar algum instrumento de sopro? Ah, muito bem. Boa pergunta. E essa pergunta eu acredito que não é exclusiva, não é só da irmã. São de muitos. Aliás, todo iniciante, né, ele já tem em mente um instrumento. Eu gostaria de ser músico e tocar tal instrumento. Então não tire isso do seu aluno, né, essa alegria em querer tocar tal instrumento. Porém, à medida que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, e com contato com esses instrumentos, a pessoa vai se descobrindo. Então, eu pego o exemplo, a minha pessoa, eu comecei no trompete, não desenvolvi, fiquei limitado. A partir do momento que eu fui para o saxofone, aumentou o leque aí vamos dizer assim, para os agudos, para os graves, a execução foi mais rápido, foi mais fácil. Porém, quando eu fui para a clarineta, eu desenvolvi mais do que no sax. Aí eu acabei descobrindo que o meu instrumento era a clarineta e não o trompete. Então, eu aconselho a você, irmã Giovana, não sei se na sua igreja tem esses instrumentos, né? Fale com o maestro, para você pegar na mão, sentir o instrumento e, se for possível, é lógico, com todas as recomendações, dê uma soprada no instrumento, verifique lá, né? Sinta, precisa realmente ter esse contato, essa intimidade com o instrumento, para você senti-lo, porque uma coisa é estar de fora, ver, ouvir, é muito bonito. Eu vejo o pastor Israel aqui tocando guitarra, o seu filho, eu fico maravilhado, mas não é o meu instrumento é outro,
né? E isso acontece com todos nós. Pastor, e também tem outra coisa, né? É uma expressão muito conhecida no nosso meio, né? Pagar o preço, né? Pagar o preço. Tem que estudar, né? Tem que pegar firme, estudar para valer, porque não é fácil. Música é uma disciplina, né? É verdade. Então você tem que se dedicar bastante. Tem um estudo teórico que muitas pessoas não gostam, né? Então toda casa ela precisa, né? Pagar o preço. Alicerce, né? Então você precisa estudar a teoria, né? Então muitas vezes o irmão chegava para mim, irmão, comprei um instrumento. Falei, que bênção, o irmão está estudando? Não, comprei um instrumento, eu quero tocar aqui. E apareceu lá com o instrumento sem, né? Então, aí fica difícil, né? Então, você tem que estudar a teoria, estar preparado, fazer a leitura, né? Dos elementos da pauta musical, para depois, né? Ingressar no instrumento, e aí vai ser só bênção, só vitória, mas tem de pagar o preço. Glória a Deus. Temos mais uma pergunta da nossa irmã Vanessa Siqueira, da Regional de Parada de Taipas. Qual é a idade boa para poder começar a estudar música? A idade boa é a partir do momento que o seu filho consegue ler, consegue escrever, consegue se relacionar, né, com o professor, começa a entender, então já pode estudar música. Mesmo que ele não saiba escrever, mas se ele já entende, já ele compreende aquilo que o professor está ensinando, já pode iniciar. Nós temos aí exemplos de grandes profissionais que começaram aí aos seus 2 anos, aos seus 3 anos, 4 anos de idade e são expert, né? São exímios instrumentistas. Sim, pastor, e outra coisa, nos conservatórios, né, existe a musicalização, né, que cria uma proximidade e são professores bem preparados. Minha filha de 4 anos já está lá no conservatório e a Eloá já está tocando na igreja. A Emanuele ainda não tem, mas a Eloá já toca violino, né? Olha aí, um violino. E tem por falar 7 anos de idade. Violino, aí falam, não, mas é muito pequeno, o violino é muito grande. Nós temos vários tamanhos de violino, né? Temos o 4/4, que é o comum para adulto, temos o 3/4, que é um pouco menor, o meio e 1/4 também, que é um violino bem pequeno. E a Eloá foi com 1/10, que é menor décimo, ainda. Olha só, menor do que 1/4. Está muito gostoso aqui a entrevista, né, com o irmão William, mas precisamos agora chamar o intervalo e estaremos indo para o último bloco. Não se esqueçam de enviar as fotos, os irmãos que tiverem as fotos da banda, na época da banda, nós estamos aqui recebendo. Os músicos têm a oportunidade. Aí no final, né? AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. A Associação Azarias é o braço social da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. E desde 2002 atua em projetos que têm abençoado milhares de pessoas, com atendimento em mais de 15 projetos sociais, como Centros de Educação Infantil, Centro da Criança e do Adolescente, Programa Viva Leite, Bom Prato de Perus e Natal Sem Fome. Você também pode fazer parte deste projeto.
doando a sua nota fiscal sem CPF e contribuindo através do nosso site www.associaçãoazarias.com.br. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Maravilha, está muito gostoso, né, irmãos? Mas já queremos agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam, né, e convidá-lo para a próxima semana acompanhar, né, essa programação. Minha Igreja, que saudade. Irmão Lucas. Glória a Deus, também gostaria de acompanhar todos os irmãos, agradecer a todos os irmãos que nos acompanham e principalmente a todos os irmãos aqui do programa que aceitaram o nosso convite. Que Deus abençoe você aí em casa, você que nos assiste. Agora, para encerrar, nós temos um dueto especial que será entoado pelo nosso pastor Renato e a missionária Sara. Que Deus abençoe e até o próximo programa.
Cristo caminhava lentamente, passo a passo com decisão. De repente ele falou, alguém tocou-me, alguém no meio da multidão. Mestre, a multidão lhe oprime de todos os lados assim. Cristo disse, alguém tocou-me diferente, pois em ti saiu virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Então a mulher aproximou-se e disse, foi eu, Senhor, quem te tocou. Cristo então falou-lhe muito suavemente, vai em paz, que a tua fé te salvou. Se queres alegria em tua vida, se queres a vitória em teu lar, sinta a morte transformar-se em vida, quando a mão de Deus te tocar. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Estamos cada dia mais conectados. Então, que tal usar as redes sociais para que mais pessoas conheçam o amor de Deus? Sabia que a publicação de um texto bíblico ou o trecho de uma mensagem pode salvar uma vida? Pode alegrar almas abatidas, encher corações de fé e aproximar mais pessoas de Deus? Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas,
Precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará.